eu trouxe aqui para vocês duas frases céleres que foram ditas por dois gigantes da história da humanidade. E eu transformei essas frases, eu adaptei essas frases para a nossa advocacia, para que a gente possa entender o que limita. Né? Às vezes, o advogado e a advogada, ele olha para aquelas pseudo-limitações, ele olha para pseudo-limitações, por exemplo, o número excessivo de advogados, e ele acha que isso vai limitar a advocacia dele, que ele nunca vai alcançar um patamar, por exemplo, que é impossível ganhar 100 mil reais por mês. Quem disse? Né? Que os grandes salários dos operadores de direito estão na magistratura, no Ministério Público. Quem disse isso? Isso é um grande equívoco. Olha só, Sócrates, existe apenas um bem. Existe apenas um bem, o saber. E existe apenas um mal, a ignorância. Tá essa história aí de um lado bem, de um lado mal, de um lado um anjinho, do outro um demônio. Sócrates diz que, na verdade, existe o quê? De um lado o saber, a sabedoria, e do outro a ignorância. Sócrates está dizendo o seguinte: o que você chama na sua vida de mal é, na verdade, a ignorância. Então, olha só. Como que nós aplicamos isso na nossa advocacia? Todas as dificuldades e limitações enfrentadas pelo advogado ou advogada são frutos da sua própria ignorância. Toda vez que você tentar identificar uma limitação na sua advocacia e que você transferir isso para um fator externo, a chance de você estar equivocado é grande, ou equivocado. Por quê? Porque as limitações da nossa advocacia, elas são frutos da nossa ignorância. E o que é ignorância? O que é ignorância nesse sentido que nós estamos falando? Albert Einstein, explica isso com maestria. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Como é que a gente transforma isso? Essa frase para a advocacia. O advogado e a advogada não aplicam em sua advocacia aquilo que não foi tratado na faculdade. Simples assim. Né? Aí o advogado e a advogada, né, ele se torna um ignorante. Esse é o sentido da palavra ignorância. Ele se torna um ignorante, né? Com relação a tudo aquilo que não foi discutido, debatido, ensinado na faculdade. Esse é o sentido da palavra ignorância, né? A palavra ignorância é muito deturpada, né? Por alguns. Mas ela tem uma explicação muito lógica, né? É aquilo que você ignora. Ignora porque não faz parte aí do seu painel mental. Ignora porque você acha que empreendedorismo jurídico não tem nada a ver com a sua advocacia. Simples assim. Por quê? Porque a faculdade não te ensinou isso. Se ela não te ensinou, logo não faz sentido. Marketing, publicidade. Você ignora. Por que você ignora? Porque isso não foi tratado na faculdade. Por que não foi tratado? Sei lá, porque advogado não pode fazer publicidade. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Isso aí deve ser lá no campo da faculdade de psicologia. Talvez estudam isso lá na medicina, na psiquiatria. Talvez, mas não no direito. Não estudei isso na faculdade, inteligência emocional. Coisa mais subjetiva. Né? Consultoria, assessoria, direção jurídica. Poxa, estudamos tão pouco na faculdade, vimos isso tão pouco, né? Isso aí é meio também subjetivo. O que existe são os processos. Estudei tanto processo civil, processo penal, processo de trabalho.
E aí nós estabelecemos as nossas limitações com base na nossa ignorância. Ignorância no sentido de, quando estamos fazendo a faculdade, não sermos tão questionadores quanto deveríamos. E quando adentramos aí sim ao mundo da advocacia, nós ficamos ali com aquela viseira e com aquela crença limitante de que isso não se aplica à advocacia. E aí se estabelecem então as limitações na sua advocacia, frutos da sua ignorância. Ignorância nesse sentido, de assuntos que você deveria estar estudando, né? De assuntos que você deveria estar antenado. Você na sua estante não deveria ter só os livros jurídicos, propriamente ditos, né? Você não deveria ter só livros jurídicos, você deveria ter livros ligados ao campo do empreendedorismo, não só empreendedorismo jurídico, desculpe, mas do empreendedorismo, porque empreendedorismo jurídico é uma espécie de empreendedorismo. Ele tem algumas nuances, claro, nós temos uma limitação, uma certa limitação estabelecida pelo Código de Ética e pelo Provimento 94, né? Mas nós somos empreendedores, fato, né? E o lucro, a lucratividade na advocacia, aí sim, ela não está relacionada com nenhuma daquelas matérias ensinadas na faculdade. Nenhuma. O lucro é o tópico tópico de qual capítulo do Código Civil? Do Código de Processo Civil? Qual capítulo você estudou lucro? Direito Penal? O lucro é um capítulo enorme da ciência chamada empreendedorismo, né? E aí, se você não tem, se você ignora, você vai ter uma consequência negativa, uma limitação por falta de conhecimento no campo da lucratividade. Se você almeja um lucro mais elevado, você não vai alcançar. Porque quanto mais elevado o lucro você estabelece na sua advocacia, maior tem que ser o seu conhecimento em empreendedorismo jurídico. Maior tem que ser a sua habilidade em empreendedorismo. Aí, aqui já não importa mais tanto a sua habilidade técnica. Você pode ser um exímio processualista. Você pode conhecer tudo de direito previdenciário, de direito trabalhista, de direito penal, mas você vai encontrar uma limitação onde está a sua ignorância, que é no campo do empreendedorismo. Você tem dificuldade para alcançar os seus clientes, você tem poucos clientes, mas você desconhece ou ignora o marketing jurídico. Você não dá atenção para ele. Ele está aqui no painel mental da sua ignorância, né? Está lá num porãozinho dentro da sua mente, sabe? A gente tem um porão na mente, né? Como se a gente tivesse um porãozinho. Você guarda tudo lá que não interessa, que você ignora, que é importante na sua vida, mas que você ignora.